Oi, gente, estou aqui para a gente falar um pouquinho desses bastidores que envolveram aí essa mudança da SAF Cruzeiro, né, de SAF Ronaldo para a SAF Pedro Lourenço. A gente já vem acompanhando há algum tempo, né, a reportagem O Tempo já estava acompanhando o desenrolar dessa situação desde o dia 14 de abril, que foi mais ou menos o dia em que realmente o Ronaldo e os seus parceiros na SAF Cruzeiro decidiram que não dava mais. E por que a gente sabe que eles decidiram que não dava mais? A gente conversou com um dos membros da SAF na época, no dia 14 de abril, e eles estavam muito, muito chateados depois que queimaram a bandeira do Ronaldo, aquele tipo de situação toda que aconteceu, e das ameaças que os jogadores vinham sofrendo, principalmente no caso do Rafael, goleiro. E essa pessoa que conversou com a gente, que é da SAF, disse que estava longe de Belo Horizonte para desintoxicar dessa toxicidade que estava acontecendo em relação à torcida, às cobranças e tudo mais, que era uma agressão verbal a todos eles, que era horrível, que era muito triste. Isso aqui eu estou lendo as mensagens que eu recebi desta pessoa que era também da SAF. Que estava preocupado, né, porque ia chegar um dia em que um torcedor ia machucar um jogador, um parente do jogador e tudo mais. Eles estavam preocupados com o contexto todo, né? E para mim, assim, a definição de que eles não iam mesmo, mas continuar com a SAF Cruzeiro foi quando essa pessoa me disse: cansamos, querida. Então ali ficou para mim determinado que eles realmente iam entregar a SAF. E dá para a gente dizer o seguinte, a partir daí, porque havia essa noção de que ele poderia entregar a SAF ou vender a SAF, melhor dizendo, para o Pedro Lourenço. Mas se esperava que fosse no ano que vem, ou talvez até em 2026. O que apressou tudo foi exatamente as manifestações da torcida, né? Esse tipo de situação que eles passaram a enfrentar. A partir daí, então, essas negociações foram aceleradas com o Pedro Lourenço, só que eles tinham que definir uma situação jurídica, né? A primeira vez que uma SAF é entregue dessa forma no Brasil, né? E haviam impedimentos jurídicos, né? O Ronaldo assinou um documento que ele teria que ficar com a SAF pelo menos 60 meses, e não tinha como fazer isso. Eles consultaram vários juristas que acabaram achando aí a forma como esse contrato deveria ser feito, que foi o que desencadeou que a SAF fosse mais rápida nesse sentido. Depois que eles formularam esse documento, aí sim o Ronaldo pôde, então, passar a SAF para o Pedro Lourenço. Pedro Lourenço, que sem dúvida nenhuma tem na sua inspiração e sempre teve a ideia de ser algo mais no Cruzeiro, né? Quando não era a questão da SAF, talvez um presidente no futuro, mas quando veio a SAF e o Ronaldo, ele passou a ter uma amizade muito grande com o Ronaldo e fazer com que essa disponibilidade da SAF para ele pudesse ser mais próxima. O Pedro, ele é não só um investidor do Cruzeiro, mas é um apaixonado pelo Cruzeiro, né? E agora passa realmente a ter o controle da SAF, e a gente pode esperar que ele tenha, nesse sentido, né, pessoas realmente ligadas ao futebol, e por isso que o Alexandre Matos chega nessa história, né, porque o Pedro, ele quer ficar, ele é o dono, mas de uma forma que não interfira nessa história dele ser torcedor mesmo, né? Ele quer agir nessa história como empresário, e ele sabe que isso é difícil para ele. Né, deixar de ter a história de ser torcedor mesmo e da relação que ele tem com a torcida do Cruzeiro. Por isso, ele vai trazer gente que realmente caiba em cada lugar e que possa fazer essas definições por ele. Obviamente, ele vai saber de tudo, né? Quando ele disse que o Cruzeiro virou uma caixa preta, e virou mesmo, a gente reclamava muito do acesso que a gente não tinha, né? De uma transparência que a gente não via, mas o Pedro também não tinha acesso a esse tipo de situação. Ele também não sabia o que estava realmente acontecendo no Cruzeiro, né? Ele disse que de agora em diante é que ele vai ter essa noção. Então, as coisas se apressaram. Na quarta-feira passada, eu também conversei com uma pessoa
ligada à SAF, e que foi quando o Pedro Martins saiu, e ali foi a primeira, realmente ali houve o bater do martelo. Ali o Ronaldo já tinha entregue a SAF para o Pedro Lourenço, o Pedro Martins continua, né, como CEO, ele já tinha entregue então a SAF para o Pedro Lourenço, foi quando a gente teve a certeza realmente que isso ia acontecer. E foi de forma acelerada, as coisas se aceleraram exatamente porque o Ronaldo estava muito chateado com tudo que estava acontecendo, muito chateado com tudo que estava acontecendo. É legal que vocês saibam que isso já está acontecendo de forma mais assertiva desde o dia 15 de abril e que a reportagem de O Tempo Esportes vem acompanhando desde esse momento.